Bom dia, congregação amada do Senhor. Então, hoje nós vamos falar sobre algo que eu tenho certeza que todo mundo gosta, que não tem ninguém que não quer viver desse jeito, é em paz. O que será que é viver em paz? Quem que Jesus procura? Na verdade, o foco é a gente descobrir nas Escrituras quem que Jesus procura. Ele procura pessoas de paz. Então vamos passear pela Bíblia e descobrir se nós somos pessoas de paz, somos pessoas que Jesus procura. Então, primeiramente, o que é paz? Eu peguei a descrição lá do Dr. Google, né, que fala assim: relação entre pessoas que não estejam em conflito. É acordo, é concórdia, é ausência de violência. Então vamos ver. Para começar, quem é o príncipe da paz? Então nós vamos lá em Isaías 9:6, que apresenta, né, Jesus. Quem é Jesus? Aí está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, ele procura paz, mas porque ele é o príncipe da paz. Então, nele nós podemos ter paz. Então, vamos ver? Olha só, eu vou pegar um trecho um pouco longo, que é de Lucas, do capítulo 10, no verso 1 ao 11. Diz assim: e depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alpargas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Olha, esses primeiros 4 versículos já daria pano para manga, mas o foco aqui vai ser o 5 e o 6. É necessário ler todos para a gente ver que contexto, em que situação a gente está. Então, o 5 diz assim: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Bom, agora vamos terminar os outros versículos, que é do 7 ao 11. E diz assim: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o cordeiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. Então, assim, estamos com todos os 11 versículos. Então, Jesus enviou os 70. No Evangelho de Mateus, ele retrata uma situação onde ele enviou os 12, mas os requisitos eram quase os mesmos. Então, ele está falando para os discípulos irem. Então, aqui ele está falando para os discípulos buscarem na casa onde houver paz e desejar paz para aquela casa.
E se ali houver algum filho da paz ou pessoa de paz, aquele lugar continuará em paz. E se não tiver, a paz fica, tipo, recolhida, né? Então, aí, eu achei muito interessante. Eu estou fazendo um curso, vou até fazer um parênteses aqui para fazer propaganda, que é o curso do Movimento Perspectivas. Eu vou até deixar o link aqui do site deles. O curso está sendo excelente. E é um curso curto, são 3 meses, uma aula por semana, de 15 em 15 dias tem uma aula online. Então, eu acho que vale a pena o esforço. E aí, o pastor Samir Rocha, ele ensina para a gente, e eu estou, então, aproveitando esse ensinamento dele e estou aqui compartilhando com vocês, porque eu achei maravilhoso. Quais características que têm os filhos da paz, as pessoas da paz? Então, esse pastor Samir, ele fala, são 3 as características. E para ficar fácil da gente lembrar, a gente vai falar A, B e C. Então, a letra A de acolhem o enviado. Então, as pessoas da paz, ela recebe o mensageiro da palavra de Deus. Então, Jesus falou, olha, fique nessa casa, não vai pulando de casa em casa, não. Estas pessoas, elas acolhem os mensageiros, elas recebem, elas são hospitaleiras, elas são bem vistas, elas oferecem comida e água, então elas se importam com os mensageiros. E a letra B é de que buscam a Deus, então elas recebem a mensagem de Jesus. Não é só uma pessoa agradável, uma pessoa, né, que nós vimos aqui, né, as pessoas se relacionam sem conflitos, sem muita briga, sem confusão. Elas, além de receberem o mensageiro, elas recebem a mensagem. E a letra C, de compartilham com os outros. Então, se a pessoa recebe a bênção, essa que é hospitaleira, que acolheu os mensageiros, que busca a Deus, que está acolhendo a mensagem, ela também entende que ela é um instrumento de bênção, que elas são abençoadas e passam para os outros essa bênção. Então, assim, essa sintetização em 3 princípios que a gente está vendo claramente, né, na Bíblia, isto faz com que a gente possa ter mais resultado quando a gente vai falar de Jesus, porque a gente tem visto, nós vimos naquele vídeo sobre as missões, que a grande comissão, ela é o quê? Ela é uma incumbência que Deus nos deu, e de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, né, tudo aquilo que o Senhor mostrou, né? E a gente não está sozinho, o Senhor está conosco, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então a gente viu que a gente não precisa ter medo, porque o Senhor está conosco. E agora, quando Jesus envia os 12, relatado em Mateus, envia os 70, relatado em Lucas, ele fala para entrar na casa das pessoas de paz, procurai as pessoas, os filhos da paz. E o que essas pessoas têm? Elas acolhem, né, o enviado, elas acolhem a mensagem e elas divulgam a mensagem porque elas não querem ficar com a bênção só para elas. Então, vamos ver alguns exemplos que a gente vê na Bíblia. Olha, a mulher samaritana, está lá em João 4, né? Jesus parou lá no poço, né, da região de Samaria, e veio uma mulher para colher água, né? E Jesus falou, me dá água. Ela virou e falou assim, mas como assim? Você sendo um judeu, me pede um copo d'água, sendo que os judeus não se dão com os samaritanos. E aí Jesus falou, olha, a água que eu te der
vai fazer uma fonte no seu interior, nunca mais você vai ter sede. E essa mulher, ela certamente tirou água para Jesus, deu a ele de beber, então ela deu e recebeu uma água viva, que ela creu, né? Ela acolheu o pedido de Jesus, ela tirou água para ele, ela creu na mensagem, né? Ela acolheu o mensageiro, ela ouviu o que Jesus tinha a dizer, e Jesus declarou para ela sobre a questão, perguntou, chama o teu marido, e ela falou, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, é isso mesmo, né? Já tiveste 7, mas nenhum deles é teu marido. E ela ficou impactada com esta revelação de Jesus, e ela foi para a aldeia dos samaritanos e contou para todo mundo que Jesus tinha falado tudo o que tinha acontecido com ela. Então, assim, esses 3 princípios, ela acolheu a Jesus, acolheu a mensagem dele, ela creu nele e ela compartilhou com os outros. Então, eu trouxe aqui apenas o versículo 29 do capítulo 4 de João, onde ela dizia, vinde, vede um homem que me disse tudo quando tenho feito, porventura não é este o Cristo? Então, é algo assim tremendo, porque Jesus praticava isso, ele buscava essas pessoas. Então, ele não está ensinando sem base, ele fez isso, ele deu exemplo, ele estava junto com os discípulos quando ele buscou a mulher samaritana. Então, ele podia ensinar para as pessoas porque ele já tinha dado o exemplo, ele já tinha vivido com os discípulos estas situações. Então, em mais um exemplo, esse está citado em Atos, que é de Cornélio. Então, Cornélio era um homem, né, temente a Deus, ele não era judeu, ele era romano, e aí Pedro teve uma visão, Deus deu uma visão para Cornélio, falando para ele ir buscar Pedro. Pedro vai com Cornélio, e Cornélio, o que ele faz? Ele chama toda a sua família e os amigos íntimos. Então, o que ele fez? Ele foi lá chamar Pedro, depois Pedro levou 6 pessoas para serem testemunhas. O Cornélio acolheu o Pedro, acolheu os emissários da Boa Nova. O Cornélio, ele buscava Deus, porque em todo o capítulo 10, você vai ver a história deles. Então, ele era uma pessoa temente a Deus, que os outros davam bom testemunho dele. Então, ele buscava Deus, ele acolheu a mensagem. E ele fez o quê? Ele compartilhou com os outros. Quando Pedro chegou, já estava todo mundo lá reunido, ele já tinha avisado os parentes e os amigos. Então, de novo, a gente vê aqui os 3 princípios. Quem é a pessoa de paz? É aquela que acolhe o mensageiro, acolhe a mensagem, e ele não fica com a mensagem só para si, ele divulga a mensagem. Então, são essas as pessoas que Jesus procura. Para quê? Para que o reino que já chegou desde o tempo de Jesus se efetive, porque está escrito também que quando a palavra for pregada a todos os povos, Jesus voltaria. A gente não quer se reunir com Jesus? Então nós vamos fazer aquilo que ele falou, seguir a grande comissão, que é ensinar, falar do evangelho, contar como é que Jesus foi bom para a gente. Se foi bom para mim, eu quero que seja bom para o outro também. Então, as pessoas que Jesus procura para ser um divulgador da palavra, da mensagem, é esse tipo de pessoas, pessoas de paz. Então, você vê que 3 características apenas já são suficientes para levar o evangelho adiante. E olha, mais um exemplo é do gadareno. Jesus
né? Ele estava num lado do lago, né, conhecido como Lago de Genezaré, e ele decidiu passar para o outro lado, e do outro lado viviam os gadarenos. E aí apareceu uma pessoa endemoniada e Jesus falou para ele: sai, demônio. E ele tem um diálogo ali e pergunta quem é. Ele falou: oh, meu nome é Legião, nós somos muitos, e Jesus expulsou. E este gadareno ficou impactado. E as pessoas também viram que aquela pessoa que andava pelos cemitérios, que se feria, que, né, era um péssimo testemunho, ele estava ali quieto, vestido, e ele reconheceu Jesus, ele aceitou, porque se ela era uma pessoa tão violenta, ele podia ter partido para cima de Jesus, ele podia ter enfrentado, ter feito qualquer coisa. É lógico que Jesus, com certeza, iria vencê-lo, mas, de alguma maneira, ele aceitou. Ele aceitou estar perto de Jesus, ele não fugiu, ele podia ter fugido. Tanto que Jesus expulsou o demônio dele. E Jesus falou com ele, então houve uma proximidade. E ele recebeu aquilo, porque ele ficou quieto, ele podia ter fugido e pronto, não queria saber. Mas não, ele ficou quieto, ele ficou vestido, e ele se aproximou e queria ficar com Jesus. E ficou lá. Eu quero ir contigo. Mas Jesus falou assim para ele: vai e volta para sua casa e avisa aqueles que estão próximos de você. E em Marcos 5, no versículo 20, diz: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos se maravilharam. Então, não sei se vocês lembram que Jesus ele foi expulso dessa região. Mas depois que houve esse milagre com o gadareno, que Jesus expulsou o demônio dele, ele aceitou Jesus, aceitou a mensagem, e ele foi e anunciou em Decápolis, todos se maravilharam, e Jesus, quando voltou, uma multidão o recebeu. Então, é algo assim, parece uma coisa tão simples, mas deu tanto resultado, e tantas vezes a gente fica tão perdido buscando, né? É claro que a gente vai falar de Jesus para todos, mas Jesus estabeleceu uma estratégia, um método. O método de Jesus era o método de discipular, de estar junto, de viver junto. E aqui a gente observando quem foram as pessoas que ele procurou, né? Então nós vemos aqui pelo menos esses dois exemplos. E isso mostra como Jesus fazia, e ele pôde então ter autoridade para ensinar os discípulos a buscar esse tipo de pessoas. E eu acho que vale a pena a gente seguir esse exemplo, porque foi o que Jesus fez, foi como Jesus praticou, como que Jesus buscou as pessoas. Então, e nós vamos ver, mas espera aí, por que eu tenho que buscar a paz? Você leu lá o conceito e eu, não tem nada com isso. Mas aí eu busquei mais alguns versículos para nos falar por que Jesus ele seguiu isso, ele fez isso, ele praticou, ele recomendou para os missionários. Talvez isso já seria suficiente, mas eu creio, né, que a palavra é espírito e vida. Quando a gente se expõe à palavra, é um milagre, é o Espírito Santo opera em nós, trazer vida. Aquelas palavras, elas se tornam vivas. Então, eu gosto muito de pegar os versículos. Então, vamos lá. Começando em Tiago, capítulo 3, verso 18, que diz assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, mais uma razão.
Jesus é o príncipe da paz, ele é o autor, o consumador da nossa fé, mas aqui tem mais detalhes falando que o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então a paz, ela não é aquele estado zen, aquele estado de espírito que, vamos dizer, igual muitos procuram, né, o nirvana, e os budistas, tanta gente busca esse estado de paz, mas a Bíblia não está falando que é um estado que você alcança, ela está falando que é um processo que você vai exercitar a paz, que você vai aprender a viver em paz. E isso é ensinável e é aprendível. Porque Jesus fez isso, ensinou para os discípulos e eles praticaram. Nós também podemos praticar, exercitar a paz. Olha, eu posso lembrar que eu mais jovem, eu acho que eu não era uma pessoa muito de paz não, sabe? Eu, assim, não era aquela pessoa que buscava o acordo. Eu muitas vezes buscava discussão, buscava, assim, as coisas que eram diferentes, assim, diferenciar as coisas. Então é como se eu estivesse buscando muros e não pontes, sabe? Mas hoje, né, quase aos 64 anos, eu acho que eu aprendi, que eu exercitei a paz e eu sou uma pessoa mais da paz do que era antes. É claro que esse exercício não tem fim, né? Agora vamos mais um versículo que está lá em Efésios 6,15 e diz assim: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçar os pés quer dizer, os pés estão andando, né? Pé serve para andar. Preparar o evangelho é a boa nova. E na essência é o que está falando aqui? É a boa nova da paz, é aquilo que vai te conduzir à paz. É o processo de paz, é o próprio evangelho, é a própria boa nova, é a própria vida de Cristo. Então nós devemos caminhar, né, através do evangelho da paz, nos preparando, quer dizer que tem a ver com exercitar, porque senão não estava na preparação, a gente já estaria pronto, não, mas estamos nos preparando através do evangelho da paz. Em Hebreus 12, capítulo 12, verso 14, Paulo fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é a separação. Seguir quer dizer que só segue quem está em movimento. Se você está parado, você não está seguindo, você está parado. Seguir é um verbo que fala a ação de caminhar, de ir atrás, de seguir. Seguir envolve movimento. Então, Paulo também está trazendo a noção de processo, de exercício, de preparo, de seguir a paz com todos. Também Paulo, em Efésios, no capítulo 4, verso 3, diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é vínculo? Vínculo é aquilo que liga. Eu estou vinculado, eu estou ligado. Então, a unidade, que também é algo que o Senhor quer que nós tenhamos como igreja do Senhor, que nós sejamos unidos, procurando guardar. Então aqui também fala de um caminho, de um processo, de um andar procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós seremos ligadas, unidas pela paz. Por quê? Porque procuraremos pessoas de paz, estaremos envolvidos com pessoas de paz. E isso não quer dizer que você não vai falar para as outras pessoas. Entenda que Jesus quer que todos sejam alcançados. Aqui é um princípio, é uma estratégia de você multiplicar aquilo que você aprendeu, de você preparar e gerar discípulos. Você vai falar para todos, agora você vai preparar aqueles que serão os seus herdeiros, aqueles que multiplicarão a palavra do Senhor. Você vai investir mais seu tempo nestas pessoas de paz. Então você vai procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo, pela conexão, pela ligação da paz. E nós vimos que a própria definição de paz, ela fala que é
O relacionamento é a relação entre as pessoas em acordo, em concórdia. Claro que nem sempre, né? A gente não está falando que não pode ter discussão, que não pode ter mudança de opinião, que não possa ter divergência, isso faz parte do mundo. Ele está dando aqui uma estratégia de busca de pessoas a quem você vai investir, pessoas que estejam unidas pela paz. Paulo também fala lá em Romanos, no capítulo 12, verso 18, assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então é o que eu falei, não tem jeito. Se tiver na sua mão viver em paz, tudo bem, mas tem gente que tem ódio da gente. Assim, por mais que a gente tente vincular, né, na paz com aquela pessoa te odeia. Então, muitas vezes você mesmo tentando fazer tudo, você não consegue. E é isso que Paulo está falando. Se for possível, no que depender de você, tende paz com todos os homens. Então, nós vamos buscar a paz, nós vamos exercitar a paz, nós vamos estar calçados com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, nós vamos seguir a paz, nós vamos procurar guardar a paz, vamos ter paz, buscar ter paz com os outros, se possível, porque às vezes tem pessoas que não querem paz conosco. Essas são pessoas que a gente pode dizer que são instrumentos do outro lado, né? Que quer nos perturbar a vida. Tem gente que quer, o ministério dela é perturbar aquele crente, aquela pessoa que crê em Jesus, porque assim a pessoa, né, perde, ele tenta, né, fazer a pessoa perder a calma, perder a paz, perder. Mas se for possível, tende paz com todos os homens. E em Romanos 14, 19 também diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. De novo o verbo seguir. Então, de novo o processo, de novo o movimento, de novo a atitude, de novo coisas. Então, não está limitado o que pode construir a paz. Coisas. Então, Deus é um Deus de criatividade, Ele vai te dar criatividade para você conseguir fazer paz com alguém que, de repente, essa pessoa está querendo muito ficar em conflito e praticar violência com você, mas sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Então, uma coisa nova cabe aqui, uma criatividade cabe aqui. Então, nesse processo, nesse caminhar, o Senhor está sempre falando de coisas novas, porque Ele é um Deus da criatividade, é um Deus da imaginação. Nós já vimos como é importante a gente imaginar, como é importante a gente se submeter à palavra de Deus, a gente estudar, ouvir com calma a palavra de Deus, porque aí a gente vai entender, né? E então o quê? Voltando aqui um pouquinho, o Senhor procurava pessoas de paz. Só isso já seria motivo, né, para a gente seguir o exemplo. Mas Jesus não fala uma vez só para a gente, não. Aquela mensagem vai sendo repetida, até entrar na nossa cabeça. Então, eu peguei mais 6 versículos que falam aqui por que a gente deveria buscar a paz, seguir a paz, ter paz e ser pessoas de paz. E agora, qual é a paz que o Senhor preparou para nós? Eu vou buscar de onde? Olha só, João, capítulo 14, verso 27. Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então confie, deixo-vos a paz. Jesus falou que está conosco até a consumação dos séculos, então Ele estando conosco e nos deixando a paz, nós teremos paz. A minha paz vos dou, não a paz do mundo que parece que é paz, mas é confusão, é briga, é violência. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque eu estou convosco e vos deixo a paz. Então, se a gente buscar o Senhor, nós encontraremos essa paz. E em João 16, 33 também está escrito: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é o estado de nirvana, aquele estado assim que você está lá zen, flutuando. A palavra está falando. Eu vos dou a paz, não a paz como o mundo dá. Tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. Mas a paz não quer dizer ausência de aflições. Ele está falando, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você está com o Senhor vai estar contigo e Ele vai te deixar a paz, te deixar todos os recursos necessários para você viver em paz. Para você exercer a paz, exercitar a paz, caminhar na paz, seguir a paz, procurar a paz. Estar em paz, se possível, com todas as pessoas. E aí a última pergunta, você é da paz? Então, vamos relembrar aqui o ensino do pastor Samir Rocha, lá do Perspectivas. Pensa assim, ABC, né? As 3 primeiras letras do nosso alfabeto, assim você não vai esquecer. A de acolhem o enviado, recebe o mensageiro da palavra de Deus. B, buscam a Deus, recebe a mensagem de Jesus. C, compartilham com os outros, são abençoados e passa para os outros a bênção, são instrumentos de bênção. Então estas são as palavras que eu quero deixar essa semana para que você reflita, para que nós reflitamos, para que a gente possa ter uma boa semana, para que a gente possa buscar ser pessoas de paz e buscar pessoas de paz, seguindo esses 3 princípios que Jesus praticou, que os discípulos praticaram, ele ensinou e nós devemos aprender o que Jesus nos falou. Então, vamos ser pessoas de paz, vamos buscar acolher os mensageiros do Senhor, vamos buscar a Deus, receber a mensagem de Jesus e vamos compartilhar com o outro. Tenhamos todos uma ótima semana, em nome de Jesus. Muito obrigada a cada um que me ouve. Amém.